Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais essa live do Núcleo Espírita Ismael Gomes Braga. Este mês, mês de agosto, o Núcleo Espírita está trazendo um tema central: sua família, um projeto de amor. Lives com esse tema central, e especialmente hoje, em que comemoramos o Dia dos Pais. Esse é um tema realmente muito relevante para esta que é, sem sombra de dúvida, a base para uma sociedade melhor, mais justa e humana. Nós vamos colocar aqui o nosso tema, fixar o nosso tema. Isto já está aí fixado. E a nossa convidada de hoje, ela é uma pessoa muito esclarecida sobre esses temas, que é a Ana Paula Ribeiro. Ela é psicanalista, terapeuta familiar e escritora. Faz parte do Centro Espírita Voluntários de Jesus, em Recife. Vamos ver se ela já está por aqui para a gente convidar. Cadê a Ana Paula, que não chegou ainda? Vamos lá. Boa tarde a todos que estão entrando. Vamos convidar aqui vocês. Presente. Vamos só aguardar a entrada dela. Maria José, Patrícia Freitas, todos já estão aí chegando. Bem-vindos a todas. Boa tarde. A Ana Paula já enviou o convite. Deixa eu convidar ela novamente aqui. Boa tarde, Isadora. Boa tarde, Cleciane. Eu não estou visualizando o convite da Ana. Vamos lá. Daqui a pouco. Aqui. Pronto. Chegou a nossa convidada. Vamos só aguardar agora a entrada. Oi. Olha ela aí. Olá, Ana. Olá, estão me vendo Tudo bem? Tudo bem? Estamos vendo e ouvindo Deixa eu me bem. afastar um pouquinho aqui. Tudo Como é que bom, você está? Ronaldo? Como vai? Tudo Tudo bem? Tudo tranquilo. tranquilo. Boa tarde a todos. Um A gente estava prazer aqui falando com agora há vocês. pouco que Hã? esse mês nós estamos com temas voltados para a família e tem tudo a ver com o que você faz, na sua página lá, a terapia Isso. familiar. Aham. Acompanhamos com muito interesse e recomendamos Ah, a que todos que estão bom. nos vendo agora que deem uma olhada, que é realmente muito interessante a forma que você aborda as questões familiares. Isso E mesmo. A então, página Pedagogia Familiar é um projeto pessoal, assim, que surgiu também de um trabalho dentro da instituição espírita, mas se transformou num projeto profissional. Mas é muito gostoso de fazer. é bom, é muito bom de ouvir mesmo. Gosto muito da forma que você aborda as coisas. Que bom, Então, que bom. Ana, você hoje está com um tema que é de interesse de muita gente, viu? A convivência Aham. em família, né? Como construir a paz dentro do lar. É realmente algo que merece uma atenção nossa, porque a gente está vendo muitas famílias por aí encontrando muita dificuldade nesse campo, viu? Sim. Então, eu vou pedir para você só um pouco uma atençãozinha para a gente fazer a leitura do livro Agenda Cristã, que é o nosso exórdio, né? E depois Aham. a palavra está com você. É a Ok. lição 3 do livro Agenda Cristã, né? Do André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier. Privilégios cristãos. E o André Luiz gosta de desconcertar a gente com esses textos dele, né? Então vamos lá. Manter suprema fidelidade a Deus. São privilégios cristãos. Esquecer os próprios desejos, atendendo aos desígnios superiores. Humilhar-se para que a mão do Senhor seja exaltada. Conquistar a si mesmo. Renunciar com alegria em benefício dos outros. Retirar lucros eternos de perdas temporárias. Trabalhar na construção do reino de Deus. Esperar quando outros se desesperam. Penetrar o templo do silêncio em meio do vozerio.
Ou como estamos precisando. Guardar a fé acima da tormenta de dúvidas. Calar a tempo de modo a não ferir. Falar com proveito. Ouvir o divino amigo em plena solidão. Servir sem recompensa. Suportar com valor a própria cruz. Sofrer aprendendo e aproveitando. Amar sem exigências. Olha. Ajudar em segredo. Semear com o Cristo, desapegando-nos dos resultados. Encontrar irmãos em toda parte. Cultivar o prazer de ser útil. Santificar o mal. Amparar com sinceridade os que erram. Perdoar quantas vezes for necessário. Superar obstáculos. Conservar a jovialidade e a doçura. Sustentar o bom ânimo. Desprender-se dos enganos do mundo antes que o mundo nos desengane. E, por fim, perseverar no bem até o fim. André Luiz gosta de desconcertar a gente, né? Então, minha querida, queria convidar você para a gente fazer só mais uma prece e você está com a palavra. Você vai fazer a prece? Então, eu faço. Tá bom. Se você quiser também, fique à vontade. Viu? Não, pode fazer, pode fazer. Então, vamos lá. Querido Senhor Jesus, te rogamos as tuas bênçãos de paz e de amor para todas as famílias, Senhor. Em especial, neste domingo, para todos aqueles que aceitaram a sagrada missão da paternidade. Que o teu amor, que a tua paz se instale em cada coração e que essas pessoas, pais e mães, possam encontrar em ti o caminho seguro para conduzir esta que é a célula fundamental de um mundo melhor, a nossa família. Te pedimos que os bons espíritos possam amparar e inspirar a nossa palestrante, nessa convidada da tarde de hoje, que vai fazer uso da palavra. Em teu nome, em nome dos bons espíritos, iniciamos mais esse trabalho na tarde de hoje. Que assim seja. Minha Que querida, coisa boa. fique à vontade. Muito obrigada, Ronaldo. Obrigada pelo convite. Os amigos Nós que do Ismael agradecemos. Gomes Braga. É sempre bom estar perto de vocês. Eu lembro, contando uma breve historinha, eu tinha apenas 17 anos e eu já ia ao Ismael Gomes Braga com a turma da Federação Espírita Pernambucana. E nós passávamos lá o dia inteiro na casa do Silvio e era uma brincadeira gostosa. Silvio. Era tudo maravilhoso, a gente não perdia. Era uma vez no mês, pelo menos, a gente tinha que ir no Ismael. Então, assim, é com muita gratidão, com muita alegria no coração, que eu chego aqui hoje para trocar um pouquinho, né, de conversarmos, trazer um pouquinho de reflexão para todos nós. E eu agradeço pelo convite, agradeço em especial ao Ronaldo, e também estendo o convite a todos os amigos do Ismael que moram aqui, ó, no coração, viu? Muito bom. Então vamos lá, não é? Convivendo em família, como construir a paz dentro do lar. Esse é um grande desafio, não é verdade? Ao longo da história, as famílias elas sofreram transformações e a busca por uma conexão, principalmente com a divindade, ela também sofreu transformações no seio dessa família. Então a gente percebeu que aquele Deus que foi passado para muitos de nós no passado era aquele Deus que castigava, era aquele Deus que estava distante da família, porque esse Deus, ele exigia, na forma como passavam para nós, ele exigia que para estar presente precisaria ter uma hora certa, um templo, um local específico e às vezes também tivesse uma pessoa para fazer essa conexão entre ele e nós. Tinha que ter como se fosse um intérprete para que a gente pudesse chegar perto dele. Com isso, Ronaldo e amigos do Ismael, o que aconteceu? De certa forma, Deus se distanciou um pouco da família, da criança e do jovem, porque as famílias não se sentiam aptas, capazes de entrar nessa conexão com esse divino
que fugia muito, não é, daqueles atributos que nós conhecíamos. A gente acreditava que para estar perto de Deus, a gente tinha que ser perfeito. Mas a primeira pergunta da tarde: existe pai, mãe, filho perfeito? Existe família perfeita? Não é? Então, Olhe. quando a gente se cobra isso, a gente começa a sentir que não somos dignos ou capazes de termos uma família harmoniosa, uma família que em equilíbrio, que possa gerar frutos positivos nos filhos. E hoje é um dia especial porque a gente comemora o Dia dos Pais, não é? É um Uhum. dia simbólico, mas é importante a gente falar nessa família e nessa figura paterna, mas também trazendo essa figura paterna para a vida das mães solos, que cumprem o papel da paternidade, das vovós, que cumprem o papel da paternidade e da Isso. maternidade, de alguns irmãos, porque em algumas famílias são os irmãos que cumprem esse papel, porque os pais, na verdade, estão fora de casa em busca do sustento da família. Então, percebemos que realmente a família sofreu essa transformação e qualquer núcleo desse que a gente citou agora tem a dignidade e o direito de ser chamado família. Então, família Exato. aqui não é apenas pai, mãe e filho. Qualquer constituição familiar onde tiver convivência, amor, paciência, perdão, tolerância. Ah, Ana Paula, mas são muitos requisitos. Mas é assim mesmo, porque se você parar para pensar, na sua família hoje, se você olhar para trás, você já viveu momentos assim. Em alguns momentos você precisou ser Isso. tolerante, em outros você precisou amar mais, perdoar mais, usar de empatia, ser mais humano. E com isso, a gente vive na grande família dada por Deus, não é, para que a gente pudesse enfrentar essa jornada terrena e aqui se melhorar, crescer e progredir. É difícil? É. É desafiador? É. E por quê? Porque nós somos individualidades. Cada ser que convive na família hoje com você é uma individualidade e precisa ser respeitada como tal. Mas, infelizmente, a gente ainda não consegue olhar para esse outro e dar a esse outro esse lugar de fala na família. Muitas vezes os pais, eles querem se impor aos filhos, fazendo valer uma hierarquia que deve ser natural, mas também a gente precisa entender que essa hierarquia, ela precisa estar embasada numa autoridade moral, não numa Isso. autoridade impositiva. Então, não é porque eu sou mãe, não é porque eu sou pai, que o meu filho tem que, por obrigação, me obedecer. Mas se eu não dou o exemplo, se eu não me mostro com essa autoridade moral, como que eu posso esperar que esse outro, que ainda é imaturo, que ainda está procurando o seu lugar na sociedade, que ainda está se desenvolvendo e ganhando autonomia, como é que eu posso querer que ele me olhe com autoridade? Se nem eu mesma, não é? Na minha condição de mãe, na minha condição de pai, eu consigo fazer isso. E por que É eu não verdade. consigo fazer isso? Porque a minha fala, ela está muito distante da minha ação. Então eu exijo do meu filho, eu obrigo que ele faça coisas que nem eu mesma faço. Então fica muito difícil essa relação, porque o filho, quando chega na adolescência, por exemplo, ele vai olhar para esse pai, ele vai olhar para essa mãe e vai dizer, mas qual o direito que eles têm de me pedir isso se Hum. eu percebo que eles não agem dessa forma? Então, antes de tudo, é preciso a gente entender que o verbo que transforma é aquele verbo que está ligado, associado, vinculado a uma ação. Uma ação que serve de exemplo. E é por isso que muitas famílias hoje vivem numa verdadeira guerra, porque todos discordam entre si. E na terapia familiar, a gente encontra pais, casais totalmente perdidos
porque eles não sabem entrar novamente em conexão com esse filho. Eles não sabem buscar mais essa harmonia, porque cada um está fixado no seu ego, no seu desejo de estar certo, no seu desejo de ser obedecido, não é? E com isso, todo mundo fica vivendo no seu mundinho e nada acontece para que, novamente, essa interação, esse vínculo possa acontecer. Mas o Evangelho nos mostra, e também a lição do Mestre Jesus nos mostra, que é na família, como célula primeira da sociedade, que a gente precisa começar a crescer e adquirir os valores éticos e morais necessários para que a nossa evolução aconteça. E por que nesse cantinho, nesse celeiro de bênçãos, é que a gente precisa fazer isso? Existiu, antes da gente chegar aqui nessa jornada terrena, um planejamento familiar, um planejamento reencarnatório, que demorou um tempinho para acontecer, porque nem sempre, às vezes a gente é um espírito meio rebelde, e aí eu vou dizer, mas eu não quero ir com o Ronaldo, não quero o Ronaldo como irmão, não. E aí a espiritualidade amiga precisou fazer todo um trabalho para que muitas vezes espíritos que não são afins pudessem se reencontrar aqui. E a partir desse vínculo, desse celeiro chamado família, eles pudessem ter a chance, a oportunidade de fazer um recomeço. E recomeçar não é fácil. Todos nós temos medo de recomeçar. Por quê? Porque esse medo de tentar novamente, de tentar fazer diferente. Porque a gente tem medo do julgamento, a gente tem medo de fracassar mais uma vez. E enquanto nós estamos na espiritualidade, a gente, na erraticidade, na verdade, a gente percebe que já falhou algumas vezes na mesma missão. E a gente tem medo de falhar mais uma vez. Não é? E quando chega aqui, que o véu do esquecimento chega, se aproxima de nós, aí a gente olha para aquela configuração familiar e diz, eu cheguei na família errada. Só uma brincadeira. A cegonha errou de endereço. É uma brincadeira, viu? Por favor. Então, a cegonha errou de endereço. Será que na obra divina existe esse erro? Será que as nossas provas, as provas que estamos vivendo nesse momento, dentro da nossa família, com o nosso filho, com o nosso irmão, com os nossos pais, será que elas vieram erradas para a gente? Será que esse Deus, não é, que é onipresente, onisciente, veja, os atributos divinos são muitos. Se a gente nega a família que a gente recebeu para evoluir, a gente está negando os atributos divinos. A gente está negando esse ser superior, que é superior apenas em inteligência, não. É superior em onisciência. Ele tem ciência de tudo. Ele tem presença na sua vida, na minha. Eu estando aqui, eu estando fora do Brasil, eu estando nos Estados Unidos, eu estando no Japão, não importa. Então, se eu tenho essa certeza, se o Espiritismo traz para nós a fé raciocinada, eu preciso acreditar nessa fé, eu preciso acreditar nesses atributos, na verdade, utilizando essa fé. Porque, então, se eu faço diferente, eu estou negando aquilo que eu mesma acredito. Não é? Então, se alguém chega para mim e diz, você acredita nesse Deus de amor? Acredito. Mas ele não visita meu lar, não. Meu lar, olha, meu lar foi esquecido por Deus. Foi esquecido. Será que Deus, não é, Ronaldo? Esquece esse lar? Será que Deus esquece alguma vez? De forma nenhuma. Ana, você falou uma coisa aí que eu lembrei de uma pessoa que nós conhecemos. Ela costuma dizer que Deus tem um livro, né? Chama O Livro da Vida. Aí sempre que dá alguma coisa errada, ela diz, Deus riscou meu nome do livro da vida lá. Eu digo, oh, meu Deus. E o espírito tem uma mania. E o espírito ele tem uma mania de, nas rodas de conversa, quando a coisa está muito difícil, ele diz, não, eu vou deixar essa aí para depois, para a próxima encarnação. Então eu vou deixar essa conciliação ou reconciliação com meu irmão para a próxima, porque nessa eu não consigo mais não. Eu já tentei de tudo e não consigo.
Mas a mensagem cristã pede a cada um de nós que a gente busque a reconciliação enquanto estamos a caminho. E agora? O que é que a gente vai fazer se a lição foi dada e a gente quer dar as costas para ela? Ana Paula, mas esse é o modelo de perfeição. Não, esse é o modelo da gente buscar a perfeição. Esse é o caminho. Exato. Mas ele, enquanto pai amoroso e bom, ele espera pacientemente por nós. E ele ainda nos enviou, não é, o seu filho amado para que ele pudesse nos ensinar ainda mais. Porque quando Jesus veio e nos trouxe a lei de amor universal, ele mostrou, através daquela passagem em que ele estava reunido com os apóstolos e a mãe com os irmãos chegam à porta daquela casa e olha, os seus parentes, a sua família está aí, não é? E ele diz, quem são, não é? Os meus irmãos, quem é minha família, quem é meu pai, quem é minha mãe. Então, a gente precisa entender que Jesus, naquela passagem, ele nos disse que o núcleo familiar inicial da nossa jornada terrena é só o início de tudo. A lei de amor universal pede para que a família inicie esse trabalho e, a partir dela, a gente vá para a macro-sociedade para fazer valer todos esses valores que a família inicial nos passou. Mas será que a gente está cumprindo esse papel? Será que enquanto pai, enquanto mãe, eu tenho a consciência de que cabe muito mais a mim do que ao meu filho procurar fazer a diferença nessa relação? E o educador Rubem Alves, ele cita que os professores são os facilitadores da alegria de aprender. E eu, parafraseando Rubem Alves, eu afirmo, inclusive, está assim no meu perfil do projeto Pedagogia Familiar, que quem quiser acompanhar está no Instagram. Então, eu parafraseando Rubem Alves, digo, os pais são os facilitadores da alegria de viver dos filhos. Então, cabe a mim, cabe a você, Ronaldo, cabe a Patrícia Freitas, cabe a cada um de nós mostrar aos nossos filhos o grande dom, a grande bênção de estarmos aqui nessa jornada terrena, nessa oportunidade que é única. Ah, Ana Paula, mas terão outras, mas essa é única. Essa é única. constituição familiar é única. E a gente não sabe quanto tempo mais a gente vai poder levar para receber essa mesma configuração. Talvez nem aconteça. Então, o momento é esse. A oportunidade é essa. Jesus fez o convite, Jesus mostrou a lição, exemplificou, contou histórias para que cada um de nós pudéssemos tirar dessas histórias as nossas interpretações e usá-las nas nossas vivências, mas ainda assim, a gente muitas vezes, diante do atritar que acontece, que é natural na família, a gente esquece. A gente não consegue pôr em prática. Então, usando um pouquinho o meu lado profissional como terapeuta familiar, eu vou entrar aqui um pouquinho nesse lado profissional e vou trazer aqui para vocês umas dicas, digamos assim, para que vocês possam procurar trabalhar melhor esse momento de conflito. A primeira delas é a necessidade de você despertar para o entendimento de que algo não está bem. Porque muitas vezes, quando a gente entra em conflito, a gente nega esse conflito. A gente nega essa dificuldade porque ela nos faz sofrer. Então, é necessário que antes de qualquer transformação, a gente desperte. Desperte para que a gente possa olhar diferente para essa relação, não é? E Saramago diz que para que a gente possa ver a ilha, a gente tem que sair da ilha. Sair da ilha. Então, não é? Então vamos sair dessa ilha que a gente se fechou e a gente precisa olhar para essa família e olhar para as dificuldades dela. Olhar também para as qualidades dela. Então, o que é que eu tenho de bom na minha família
E o que é que eu tenho que não está tão bom, que precisa mudar? Quanto tempo faz que você não reflete sobre isso? E por que a gente não está refletindo sobre isso? E esse momento atual da pandemia trouxe tantos conflitos familiares. Porque a gente estava vivendo no modo automático. A família estava ali, mas a gente acordava, tomava café da manhã, cada um ia para um lugar. À noite a gente se encontrava, só um boa noitezinho, smartphone ali na mão. E cadê a convivência? Onde estava a conexão? E sem conexão, como que a minha família pode crescer? Sem conexão, como é que a minha família pode entrar em harmonia, em equilíbrio? Porque cada um está vivendo a própria vida. Cada um está buscando dar conta das suas demandas e não está conseguindo acessar o coração um do outro. E era assim que a gente estava vivendo, Ronaldo e amigos do Ismael. Nós estávamos vivendo assim, exatamente. não é? E esse momento da pandemia fez o quê? Convidou para que a gente voltasse para esse templo, voltasse para esse lar, para que a partir dele a gente pudesse olhar novamente no olho. Então a gente parou, a gente foi, de certa forma, proibido de tocar o outro na rua, mas era permitido, e ainda é permitido, tocar aquele que está em casa, que fazia tempo que a gente não tocava. Olhar no olho daquele que está dentro de casa, que há muito tempo a gente não estava preocupado em olhar. Era melhor olhar para fora do que olhar para dentro. Porque dentro tinha conflito. Porque dentro não estava muito bom. Então a gente escolheu olhar para fora. E aí a gente recebe esse chamado da pandemia. Um desafio grande, muitas perdas, tendo que lidar com a nova forma de viver, muitos conflitos, mas ainda assim, inúmeras lições. Prova coletiva com aprendizados individuais. Eu absorvi esse 1 ano e meio quase de pandemia de uma forma, o nosso amigo Wilton, que nos cumprimentou agora, absorveu de outra forma, o Ronaldo de outra, mas ainda assim a família continua sendo aquele momento, aquele templo onde a gente pode fazer a diferença para transformar a sociedade do futuro. E como é que eu posso fazer isso? Eu preciso convidar meus filhos. Após esse despertar que nós falamos, eu preciso convidar meus filhos a uma reflexão. Para que a gente possa identificar no outro as habilidades e as inabilidades. Valorizar as habilidades, que são os grandes talentos de cada um, porque somos gregários, somos seres gregários. Sozinhos nós não conseguimos evoluir. A gente precisa do outro para evoluir. Eu não vou nunca conseguir evoluir sozinha. Eu vou precisar sempre do companheiro, da companheira, do filho, do irmão. Então, com isso, a gente precisa pegar esses talentos, valorizar cada um deles e entrar no entendimento em família de que cada um, nesse núcleo, precisa cumprir o seu papel. Cada um precisa ter o seu lugar de fala, ter o direito de se posicionar, ter o direito de opinar. Mas, além de tudo, cada um tem que respeitar o outro. Respeitar quem o outro é. Respeitar os valores do outro. E a gente percebe, principalmente quando a gente vê a sociedade tão polarizada em algumas questões sociais e políticas, que a gente vê irmãos sem se falarem, a gente vê pais brigados, pais e filhos desconectados, porque a gente perdeu esse endereço do coração do outro para valorizar a opinião do outro, para querer se impor ao outro, querer estar certo. Então, se Ronaldo não pensa como eu, se Ronaldo não abraça a minha ideologia, seja ela qual for, Ronaldo não serve para conviver comigo. Será que é essa a lição que a gente precisa aprender? Porque se a gente entrar nesse caminho, nesse processo de comportamento desconectado,
o que será das famílias no futuro? Não é? Então a gente precisa, além de despertar, valorizar o que é bom e procurar trabalhar o que não está tão bom. O terceiro momento é você entender que você leva conteúdos para o seu filho e o seu filho devolve conteúdos para você. Ah, Ana Paula, meu filho é um gurizinho, é uma criança, ele não tem o que me ensinar. Tem. Ele tem. Sabe por quê? Somos reencarnacionistas. O seu filho pode ser um espírito muito mais velho do que você. Um espírito com muito mais bagagem do que você. E ele pode lhe ensinar muito. Se eu nego essa realidade, não é, Ronaldo? Eu não estou valorizando os ensinamentos que a doutrina me trouxe. E a doutrina espírita, ela existe exatamente para que a gente possa ter uma fé raciocinada. E é raciocinando dentro desses contextos, que parecem banais às vezes, que a gente consegue entender por que estamos nessa família, que a gente consegue perceber o que está acontecendo aí, que está nos chamando dentro de um conflito a tentar voltar o olhar para esse conflito e resolvê-lo, solucioná-lo, em nome dessa paz e dessa harmonia que é tão desejada por nós. Então, quando a gente olha para esse outro e a gente entende que ele depende de nós, no caso, quando você olha para o seu filho e você diz assim, poxa, mas eu tenho mais experiência de vida do que ele. Mas eu tenho mais maturidade do que ele agora. E nesse momento ele depende de mim. Como é que eu vou ajudar esse filho? Não é? Como é que eu vou conseguir fazê-lo entender, dentro da ética e da moral, que ele precisa construir um caráter, ele precisa trabalhar a sua personalidade para chegar futuramente e transformar a sociedade do futuro. E a gente fala em transição planetária, desculpa, eu esqueci o termo, mas a gente esquece que essa transição precisa começar primeiro dentro de nós, a partir daí na família, e da família para a sociedade. E a gente está aqui esperando, sentadinho em casa, que o planeta se transforme e o planeta mude e só, que a transição planetária aconteça lá fora. Então, se a transição acontecer só lá fora, não acontecer dentro de mim, não acontecer na minha família, eu vou ficar à margem desse processo. Eu não vou conseguir acompanhar esse processo. Então, para que eu esteja também em movimento, nesse dinamismo, que a vida como um todo, ela é buliçosa, ela é dinâmica, ela está em constante trabalho. Tudo em nós está em constante trabalho. Tudo no universo está em constante movimento. Então, se eu fico parado esperando que tudo se transforme e eu não faça nada por isso, o que é que eu vou fazer aqui? A evolução vai acontecer e eu vou estacionar, né? Eu não vou conseguir seguir adiante. Então, será que eu, enquanto pai, enquanto mãe, no meu núcleo familiar, eu estou conseguindo levar para os meus filhos essa percepção? Porque muitas vezes a gente chega para os nossos filhos e a gente cobra comportamentos, impomos regras, exigimos retorno do nosso investimento na vida deles, não é? Ah, eu saio pela manhã, passo o dia inteiro trabalhando para lhe dar o melhor. E o que é que você está me dando em troca? Então, você está sendo pai e mãe para barganhar retornos de gratidão, consideração, tudo isso tem que ser muito natural. Mas como é que meu filho vai desenvolver a gratidão? Eu não vejo. Será? Será que ele realmente não tem lá dentro dele a percepção de que você já fez muito, mas ele não sabe lhe dizer? Ele tenta entrar em conexão com você, mas a sua forma de se impor está dando espaço para que ele chegue da forma dele, do jeitinho dele, para dizer que é grato, que valoriza o seu esforço e que reconhece esse esforço. Porque às vezes, Ronaldo e queridos amigos do Ismael que nos ouvem, a gente ama e a gente espera que o outro nos ame na mesma forma, na mesma medida. Mas amor se mede.
Claro que não. Se somos individualidades, cada um ama do seu jeito. Eu amo protegendo. O Ronaldo ama cuidando. O Hilton ama sendo carinhoso, ajeitando daqui, ajeitando aqui. Patrícia ama dizendo eu te amo todo dia. Ela tem essa necessidade de dizer eu te amo. Mas a necessidade dela não é a minha. Eu não sei dizer eu te amo todo dia. Mas ela sabe. E eu convivo com Patrícia e vou dizer assim, não, eu sou uma mãe feliz. Porque minha filha Patrícia não é grata a mim. Ela não diz que me ama. Simplesmente ela não diz que me ama. Aí você olha para essa mãe e diz assim, mas ela cuida de você? Ela lhe acompanha ao médico? Ela leva um leitinho à noite na cama antes de dormir? Sim, ela faz tudo isso, mas não diz que me ama. Então, o que é que eu estou querendo? Eu estou querendo que o outro entenda a minha necessidade, a minha carência de amor, da forma que eu entendo que deve acontecer. E se o outro não consegue fazer isso, os choques acontecem. Os atritos acontecem. Mas, Ana Paula, esses atritos geram rupturas. Geram. Se você não trabalhar, se você não cuidar hoje, agora, não é, desses conflitos, futuramente, eles podem tomar uma proporção e podem, sim, gerar rupturas familiares, rupturas afetivas. E assim acontecem as separações entre os casais, assim acontece as separações entre pais e filhos, entre irmãos, e tudo isso pode ser muito melhor trabalhado. E esse trabalho depende individualmente de cada um. Porque não adianta eu querer restaurar uma situação, restaurar uma convivência, se apenas eu estou lutando para isso. Porque uma relação, a gente entende que, no mínimo, precisa de 2 pessoas. Isso, pode pelo ter menos 3, isso. 4, 10, mas pelo menos 2. Senão não existe a relação, não é? Então, se apenas você, numa relação familiar, procura fazer diferente, sabe o que vai acontecer? Você vai se sentir totalmente desgastado, fracassado, Sobrecarga danada. incapaz, não é, Ronaldo? Porque não vai conseguir dar Exatamente. conta dessa demanda. Então, é preciso entender que nem tudo nos cabe fazer. E quando a gente entende isso, a gente se liberta desse peso, sabe? De carregar uma família inteira nas costas. E como você pode fazer isso? Dê o seu melhor. Mas dê o seu melhor estando totalmente ciente de que você está fazendo isso, mas está fazendo de uma forma muito natural. E não fazendo para receber elogios. Não fazendo para receber admiração. Porque se eu alimento o desejo de ser uma mãe perfeita, um pai perfeito, eu vou procurar fazer isso a vida toda. E não vou conseguir atingir esse patamar. Porque nesse momento em que nós estamos aqui, nessa jornada, nessa terra linda, nesse momento nós não temos a capacidade ainda de atingirmos a perfeição. Não vamos atingir a perfeição como profissionais, não vamos atingir perfeição como pais, como irmãos, como filhos, como professor. Não. A gente não vai atingir. O que a gente pode fazer é trabalhar dando o melhor que nós temos para que a nossa consciência ela se apresente tranquila, porque se eu estou bem, se eu sei o melhor que eu estou fazendo, o outro pode fazer o que quiser, mas ele não vai me atingir. Porque eu estarei blindada, não é? Eu estarei blindada a esse processo. Então é importante que a gente entenda isso. É possível construir essa harmonia? É. Mas é preciso que eu encontre esse meu lugar dentro dessa relação. Eu entenda quem eu sou, porque eu preciso estar inteira nessa relação. Eu preciso ter plena consciência de quem eu sou. E aí a gente entra na questão do autoconhecimento. Eu sou uma mãe agressiva? Eu sou um pai autoritário? Eu só exijo e não dou o exemplo para isso? Eu dou espaço para o meu filho ou eu não dou? Quando a gente não consegue fazer muito dessas coisas, a gente vai entrar sempre em conflito. A gente vai estar sempre negando uma situação
que poderia estar melhor, que poderia haver mais tolerância, que poderia estar mais humanizada, mas a gente está fechado, não é? E com isso, Ronaldo, a ambiência familiar, a psicosfera do ambiente familiar, ela fica pesada. E todos sentem isso. Ana Paula, o que é a psicosfera? A psicosfera é a soma dos pensamentos de todas as pessoas que habitam ali, aquele lar. E é por isso que a gente orienta, não é? Não exige, mas orienta que o evangelho no lar possa acontecer pelo Isso. menos uma vez na semana. Você pode fazer diariamente, mas pelo menos uma vez na semana, para que você possa higienizar essa psicosfera. Você não precisa lavar a casa, o banheiro, os pratos, a louça, não precisa. Então, precisa também lavar esses pensamentos através de leituras edificantes, através de preces, para que a ambiência familiar ela se torne mais leve e você consiga respirar um ar mais puro, mais acima desses conflitos, né? E a partir daí se trabalhar melhor. Ronaldo, deixa eu ver o tempo aqui. Você ainda tem um tempinho, tem uns 10 Tem um minutos tempinho ainda. ainda, né? 10 minutos. É Ô, porque a gente Ana, começou a puta que você falar e deu. foi. É bom, mas tá bom demais. Eu queria aproveitar essa pausa, porque você falou uma coisa tão interessante aí, eu lembrei, não lembro a questão do Livro dos Espíritos, que ele pergunta, né, aos que foram pais, né, o que fizeste dos filhos, do filho que foi confiado à tua guarda, né? E a resposta eu Isso acho mesmo. que traduz bem o que você quer dizer, né? Eu fiz o que foi possível, né? Pois é. Mas faça o que é possível, né? Não se deixe abater pelo seu ego mesmo, pela essa mania que nós temos de sempre querermos ser maior do que tudo, e não dá para ser sempre o melhor, né? Mas faça o Isso possível. mesmo. Isso mesmo. E quando a gente tem essa consciência, Ronaldo, a gente se liberta de um peso enorme. E às vezes a gente busca algo dentro da nossa relação familiar que não é possível conquistar. Aí o que que a gente faz? Verdade. Eu não sou feliz porque meu marido faz isso. Eu não sou feliz porque a minha esposa me agride dessa forma. Eu não sou feliz porque meu filho não me abraça e beija todo dia, porque eu quero receber dele esse amor todo dia. Eu não sou feliz porque meu irmão é indiferente comigo. Você precisa ser feliz, primeiro você, consigo mesmo, não é? Entendendo quem você é, entendendo suas dificuldades, entendendo suas habilidades. E ainda mais, nós estamos vivendo, não é mais a era da informática, da informação. Nós estamos vivendo agora a era das macrocompetências. E o que é uma macrocompetência? São as nossas habilidades próprias. É isso que uma empresa, um departamento de RH vai buscar em você. Quais são as suas macrocompetências? Você consegue trabalhar bem estando em conflito na família? Você consegue separar essas coisas? Porque se eu não consigo separar, eu não vou ser uma boa profissional, porque eu vou estar sempre levando problema para a empresa. E qual é a maior macrocompetência que a gente procura trabalhar hoje? A gente começou com a inteligência emocional e chegamos agora na cognição socioemocional. Então, a gente precisa trabalhar essa emoção para que a gente possa trabalhar no núcleo familiar e possa atuar também no núcleo social, no núcleo profissional. Então, eu estou buscando isso porque agora a gente precisa crescer enquanto pessoa, enquanto ser integral. E a Joana de Ângeles nos dá assim, inúmeras lições em relação a isso. A gente precisa se trabalhar entendendo as nossas necessidades para que a partir delas a gente possa ir atuar no mundo do outro e fazendo com que essa relação seja proveitosa ao ponto de gerar frutos salutares para ambas as partes. Senão essa balança ela se Desequilibra. descompensa, não é? Então, todas as vezes que eu entender que eu estou dando mais e não estou recebendo, vai chegar um momento que eu vou cansar e eu não vou conseguir seguir. Porque apenas eu estou puxando aí essa corda, apenas eu estou pondo peso na Uhum. balança. O outro não está nem aí. Então é preciso que a gente procure esse entendimento. É preciso que a gente acesse o coração do outro. Que a gente esqueça um pouquinho da nossa dor para lembrar da dor no outro.
que a gente esqueça um pouquinho da nossa necessidade para lembrar da necessidade do outro. E o Francisco de Assis, naquela bela oração, ele nos convida a isso, não é? Dar mais que Isso. receber, não é? Perdoar mais que ser perdoado, não é? Porque é dando que se recebe, não é assim? Então a gente Exato. precisa, gente, olhar mais para esse conteúdo maravilhoso que nós temos em mãos. A gente está com a lição assim batida tantas vezes, não é? Aquela sabatina ao longo de tantos anos, de tantas encarnações, de tantas vidas, e a gente continua, não é? Eu me coloco nesse meio, que eu também não consigo, não. A gente tenta, mas a gente precisa pelo menos despertar. E por que a gente estuda tanto? Importante. Porque a fé raciocinada é exatamente esse despertar. Eu não posso me prender mais ao verbo. Eu não posso me prender apenas àquela frase que está ali. Eu preciso tirar dela o que ela tem para me ensinar. E é uma lição que cabe a mim de um jeito, cabe a Ronaldo de outro, cabe ao meu filho, à minha filha de outro. Porque cada um de nós estamos num patamar de evolução. Então, se algo me acontece hoje, e não acontece a Ronaldo, o que é que a gente diz? Ah, Ana Paula, coitadinha, Ronaldo evoluiu mais que ela. Não é assim. Cada um sabe onde o calo dói. Isso, E muitas exatamente. vezes eu posso estar enfrentando uma dificuldade com muita serenidade, e o Ronaldo, que não está tendo dificuldade nenhuma naquele momento, porque a vida é cíclica, vai chegar o momento em que ele vai ter as Isso. dificuldades dele, mas que no momento em que ele não está tendo dificuldade, ele não está aproveitando esse momento para crescer, para evoluir. Entende? Então, se em alguns momentos a gente está bem, por que a gente, nesses momentos que está bem, a gente não procura angariar aí bônus horas, né? Buscar aí mais conhecimento e procurar É só quando produzir e dói, né? levar o outro. Então, aquilo que a gente pode fazer, mas não. A gente só desperta quando dói. E aí, É quando verdade, é dói, verdade. a gente não tem a capacidade de refletir. Porque a gente vai a gente tem assim a má conduta, não, né? A palavra não é essa. A gente tem a mania. A gente tem a Mania. mania equivocada, digamos assim, melhorou, né? Má conduta não, mania equivocada de valorizar o mal, gente. E é por Verdade. conta disso que a gente não percebe o bem. Será que a gente está tendo olhos de ver o bem que o outro traz para a minha vida, para a nossa vida enquanto família? A gente está parando para ouvir as lições, a fala desse filho, a fala desse pai, para procurar entender o que ele está querendo me dizer? Não, muitas vezes a gente está perdido ouvindo a própria voz, não é? Ouvindo o próprio ego, ouvindo o próprio eu, e esquecendo que a gente precisa parar para ouvir esse outro, conhecer esse outro. E não haverá paz, não haverá harmonia, enquanto a gente não conseguir entrar em conexão com esse outro. É urgente. Tinha que ter começado. Mas se a gente não começou, não precisa carregar culpa. Começa hoje, a partir da reflexão que o Ismael trouxe para nós. Então a gente precisa iniciar o processo. Não é? O que Emmanuel diz que não existe nada mais poderoso que a vontade. Qual é a sua vontade hoje, nesse domingo, em que a gente comemora o Dia dos Pais, em que muitas famílias que trabalham em si, em conjunto, convivem, não conseguem essa paz, mesmo num dia como hoje, que muitos estão procurando se harmonizar? Por que hoje eu não consegui me reunir com meu pai, com a minha mãe, que é pai, com a minha avó, que é pai? Não é? Que cumpre esse papel de educador na minha vida, em minha vida. Por que eu não consigo isso? Então, é o dia de refletir, é um chamado, é um convite. E esse convite, ele chega até nós diariamente ao despertarmos. O despertar para um novo dia é uma oportunidade de recomeço. E esse recomeço é dado a toda criatura. Mas a gente precisa valorizar esses recomeços, esses pequenos recomeços diários.
Porque para que a gente atinja esse patamar de plenitude, que é viver em paz e construir a paz na família, a gente precisa ir degrau a degrau. A gente precisa esperar essa ação, ela precisa amadurecer. A gente precisa dar tempo à vida para que as coisas aconteçam, mas não sentada assistindo Netflix. A gente nada contra a Netflix, tá? Nada contra maratonar uma série. Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente precisa fazer a nossa parte, não é? Porque a gente faz a nossa parte e a divindade nos carrega de potencial, de energia suficiente para continuar fazendo a nossa parte. O que não dá é para ficar sentadinho, só reclamando, só olhando o que não está bom, porque assim a gente não constrói nada. Não é verdade, Ronaldo? É verdade. E aí, minha amiga, agora nosso tempo sim. chegou. Se Olha, deixar, eu falo mais. Pois fale mais, por mim. Não, vamos respeitar o Não, tempo da reunião. Até porque o Instagram derruba. Né? Ana, não tenho palavras para lhe agradecer por suas palavras. Muito instrutivas, muito inspiradoras. E eu tenho certeza que todo mundo que esteve aqui com a gente aproveitou bastante esses seus conceitos, essas suas falas aí, muito interessantes mesmo, de verdade. Muitas eu prometo que eu vou começar a colocar em prática, né? Fazer um roteirozinho diário para colocar isso em prática. Então, eu queria mais uma vez agradecer em nome do Ismael. Colocar em prática, não é verdade? Isso sim, sem dúvida. Então, eu te agradeço em nome do Ismael Gomes Braga, a sua participação. Quero convidar você também, porque semana que vem nós vamos ter o querido Geraldo Campetti com a gente aqui, né, também falando sobre algo que você citou, que é o Evangelho no Lar. Ah, que bom! Então, espero você também aqui com a gente para aproveitarmos esse momento juntos. E mais uma vez, muito obrigado. Agora sim, eu gostaria de lhe convidar para fazer a nossa prece. Eu? Sim, de encerramento. Tá, vamos lá. Então, queridos irmãos, amigos queridos, nós vamos, nesse momento, unir os nossos pensamentos, as nossas vibrações, para entrarmos em sintonia com esse ser divino, que nos acalenta o coração, que nos incentiva a seguirmos adiante e nos dá a oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa tarde. Querido Jesus, Mestre de todas as horas, nós te agradecemos imensamente a oportunidade que tivemos de aqui estarmos conectados, unidos em pensamento e coração, para refletirmos, para aprendermos um pouco mais e tentarmos levar esses ensinamentos que tu nos trouxeste para a nossa vida diária, para a nossa comunhão em família. Permite, Senhor, que os espíritos amigos que sempre nos auxiliam possam estar em contato nesse instante com cada um de nós, renovando as nossas energias, derramando sobre nós as bênçãos salutares, capazes de nos dar coragem, de fortalecer a nossa fé e energizar o nosso corpo e espírito para que a gente possa, cada dia mais, estar fortalecidos, com boa vontade, com bom ânimo e seguirmos adiante nessa difícil tarefa, mas também prazerosa, de educarmos nossos filhos, de convivermos em família. Gratidão pela família que temos, gratidão por todas as bênçãos que recebemos, gratidão por estarmos aqui de posse desse conhecimento, dessa fé raciocinada que é maravilhosa e que transforma as nossas vidas. Que o teu amor esteja presente entre nós sempre e que tu estejas ao nosso lado, ao lado dos espíritos amigos, fazendo com que o trabalho do Ismael Gomes Braga possa seguir adiante, possa ser fortalecido em cada um dos seus trabalhadores, em cada um daqueles que frequentam essa instituição, que é muito cara ao nosso coração, e que a tua paz esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito obrigado, Ana.
Beijos. Até a próxima. Até a próxima.